boa noite. As apreensões de drogas cresceram no Brasil. Foram mais de 1.600 toneladas só no ano passado. E a maior parte, maconha. Mais de 1.630 toneladas de drogas saíram das mãos dos criminosos em 2025, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quase 4.500 apreensões foram feitas por dia, um aumento de mais de 5% em relação ao ano anterior. Quase 90% da droga apreendida era maconha. O volume foi o maior dos últimos 5 anos. Esta semana, um casal foi preso na estrada em Itu, no interior de São Paulo. Dentro do carro foram encontrados 120 quilos de maconha e 80 de skunk, um derivado ainda mais potente da droga. Na última quarta-feira, em Guaíra, no Paraná, mais de 3 toneladas de maconha estavam escondidas no meio de uma carga de soja. O caminhão saiu de Mato Grosso, com destino a Santa Catarina. O motorista foi preso. Além das apreensões, as ocorrências policiais envolvendo drogas também cresceram no país. Foram quase 600 por dia em 2025, um crescimento de cerca de 17% em relação ao ano anterior. A explicação para o aumento das apreensões de maconha, segundo este advogado criminalista, foi a recente descriminalização do porte da droga para consumo pessoal, feita pelo Supremo Tribunal Federal. O indivíduo que consome maconha, ou então o indivíduo que está portando maconha para consumo pessoal, ele não comete mais um crime. Não significa que a droga foi legalizada, ela continua ainda sendo proibida, mas o consumo pessoal não é crime. Com o aumento da demanda, a conclusão lógica. Já que agora não é mais crime, agora eu vou usar. Então, acho que isso faz aumentar a demanda pela droga e, consequentemente, com o aumento da demanda, há mais droga sendo produzida ou chegando ao nosso país e há mais droga sendo apreendida também. Hoje é sábado, 14 de fevereiro de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição. Bebê é resgatado dentro de cooler após naufrágio que deixou 2 mortos no encontro das águas em Manaus. O SBT Brasil mostra os principais destaques do primeiro dia de feriado de carnaval pelo país. Mas, como nem tudo é festa, policiais disfarçados prendem em flagrante suspeitos de furto em bloquinho no Rio de Janeiro. E Lucas Pinheiro faz história e ganha a primeira medalha do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno. Sejam todos bem-vindos, está no ar o SBT Brasil. Foi enterrado hoje em Itumbiara, interior de Goiás, o corpo do menino Benício, de 8 anos. Ele e o irmão foram mortos a tiros pelo próprio pai, que em seguida se matou. O silêncio e a dor profunda marcaram o enterro. Benício Araújo Machado, de 8 anos, estava internado em estado grave depois de ter sido baleado pelo próprio pai, Thales Naves Alves Machado, secretário de governo da prefeitura de Itumbiara, no sul de Goiás, na última quarta-feira. O irmão dele, Miguel, de 12 anos, também foi assassinado pelo pai, que em seguida se matou na casa da família. Thales é genro do prefeito, Dione Araújo. A mãe das crianças estava viajando no momento do crime. As circunstâncias das 3 mortes estão sendo investigadas. 3 pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave acidente na região metropolitana de São Paulo. O motorista de um carro de passeio perdeu o controle e bateu contra a barreira do canteiro central da pista norte do Rodoanel. O veículo ficou parado na pista e foi atingido por um caminhão que não conseguiu frear a tempo. Todas as vítimas estavam no carro de passeio. Hoje pela manhã foram retomadas as buscas pelas 7 pessoas que desapareceram depois que uma lancha naufragou em Manaus, no encontro das águas. Um bebê de apenas 5 dias conseguiu sobreviver ao acidente porque foi colocado em um cooler. Josias foi até o porto de Manaus em busca de informações sobre o irmão. Renato Alamelo Bastos é um dos 7 desaparecidos. Ele trabalhava como tripulante da lancha Lima de Abreu 15. E até agora, no momento,
Notícia nenhuma, nem da empresa e nem do Corpo de Bombeiro. As buscas foram retomadas na manhã deste sábado pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas. 23 mergulhadores, 6 embarcações e um helicóptero da Marinha atuam na área do naufrágio no encontro das águas. No local do acidente, a profundidade é de 40 metros. Além das buscas pelos desaparecidos, a equipe tenta encontrar a lancha que foi para o fundo do rio. Nós estamos atuando com 2 linhas de ação, sendo elas a busca de superfície e a busca submersa. O objetivo é, através da busca submersa, identificar e localizar a embarcação e verificar a possibilidade da existência de vítimas presas no interior da embarcação. 2 mortes foram confirmadas até o momento, a da pequena Samela Souza, de 3 anos, e de Lara Bianca, de 22 anos. Os corpos das duas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. A embarcação tinha como destino a cidade de Nova Olinda do Norte, distante a 126 quilômetros da capital. Dos 71 passageiros resgatados com vida, 5 foram encaminhados para unidades de saúde de Manaus. 4 já tiveram alta e 1 segue internado. O comandante da embarcação, Pedro José da Silva Gama, foi preso e encaminhado até a sede da Delegacia de Homicídios. Ele foi ouvido, pagou fiança e foi liberado. O crime segue sendo investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Este bebê de 5 dias foi colocado em um cooler e conseguiu sobreviver à tragédia junto com a mãe, que veio a Manaus para ter a criança. Parece que foi Deus que jogaram ele dentro de um cooler e Deus arrastou ele para a beira do barco. Em nota, a empresa Lima de Abreu e Navegações, responsável pela embarcação, lamentou o acidente e afirmou que a lancha estava com a documentação válida, inspeções atualizadas e operando em conformidade com as normas da navegação. A empresa ainda diz que colabora com as investigações. A defesa do comandante disse que ele permaneceu no local e prestou auxílio imediato aos passageiros e tripulantes. Foi enterrado hoje o corpo de Ariana Ferreira dos Santos, morta a facadas durante a comemoração do aniversário de 37 anos. O crime foi em Cotia, na Grande São Paulo. Então, vamos ter mais informações ao vivo agora com a repórter Juliana Tourinho. Juliana, uma boa noite para você. É mais uma vítima de feminicídio, simplesmente por dizer não às investidas de um homem. Eu te pergunto, o assassino já foi preso? Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Não, ele está foragido. Catarino Menezes é o principal suspeito de assassinar a facadas Ariana Ferreira dos Santos, de 37 anos, após uma discussão no bar. Ela estava acompanhada de um amigo, Valmir Ferreira Lima. Quando a discussão começou, o Valmir tentou ajudar a Ariana, mas acabou também sendo atacado. Ele foi socorrido para o hospital, recebeu alta, mas infelizmente a Ariana não resistiu aos ferimentos. Ela foi enterrada hoje à tarde aqui mesmo em Cotia, sob muita comoção, e a família Simone quer justiça, viu? É com você. Ok, Juliana, muito obrigada. Bom, vamos falar agora de carnaval. Mais 7 escolas do Grupo Especial se apresentam em instantes no Sambódromo do AMB, também aqui em São Paulo. E é para lá, então, que nós vamos para conversar agora com Vinícius Rangel. Uma boa noite para você, Rangel. Conta para a gente como é que está a movimentação aí agora. O desfile ainda não começou, né, ou já? Ainda não, Simone. Boa noite a você e boa noite a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. Olha, Simone, eu estou em um camarote que tem uma visão completamente privilegiada. À minha direita está aqui o recuo da bateria, que é aquele momento onde a bateria se posiciona durante uma certa programação dentro do desfile, já para poder fazer aquelas paradinhas, aqueles aquecimentos diretamente para os jurados, que vão decidir se essa bateria é muito boa, se ela tem ritmo, se ela tocou corretamente e, claro,
Do meu lado esquerdo, a gente tem a arquibancada, onde ficam todas as torcidas e também o público que veio prestigiar esse evento. A expectativa por aqui, segundo a prefeitura, é de 50 mil pessoas. E o clima é de festa, emoção e muita disputa pelo título. A ideia é repetir o sucesso que foi no primeiro dia, ontem. Nessa sexta-feira, a estreia da Mocidade Unida da Moca chamou a atenção a homenagear o Instituto Geledes, em defesa das mulheres negras. O Colorado do Brás, a escola de samba, apostou no enredo A Bruxa Está Solta e divertiu o público com referências à cultura pop. Por aqui também passaram Dragões da Real, Acadêmicos do Tatuapé e a campeã de 2025, Rosas de Ouro, que desfilou com luxo e referências à astrologia. Vai levantou as arquibancadas com homenagem ao cinema, Vera Cruz e a cidade de São Bernardo. E a Barrocas da Zona Sul encerrou a madrugada. Hoje quem abre a noite às 22h30, 10h30 da noite, é a Império de Casa Verde, que traz o enredo O Espetáculo Continua e promete um desfile grandioso com carros imponentes e muita teatralidade. Na sequência, Águia de Ouro, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Estrela do Terceiro Milênio, a Tom Maior e a Camisa Verde e Branco, fechando a noite já com o sol amanhecendo, claro, aqui no Sambódromo do AMB. E muita emoção por aqui, porque muita coisa pode acontecer por aqui hoje, Simone. É isso mesmo, Rangel. Eu sei que daqui a pouquinho você vai voltar com mais informações sobre o carnaval. Então eu quero desejar um bom espetáculo, não só para os sambistas, mas para quem ainda vai para o Sambódromo acompanhar os desfiles. Só hoje, quase 80 blocos de carnaval tomaram as ruas da capital paulista. Dos tradicionais desfiles de marchinha até os mega blocos com estrelas da música brasileira. Para dar conta da multidão, a prefeitura reforçou o esquema de segurança. Era cedo, mas a bateria já havia acordado fazia tempo. Muito bom dia, São Paulo! E São Paulo respondeu ao bom dia assim, com glitter, fantasia e, claro, muito ritmo. Para todos os gostos, inclusive. Na Avenida Faria Lima, região nobre da capital paulista, foi um sábado de estreia para o bloco Bessame Mútil, com muito reggaeton e ritmos latinos. Policiais, guardas civis e agentes da prefeitura acompanharam o desfile. Depois dos episódios de superlotação registrados no último fim de semana, a cidade reforçou o esquema de segurança. Se não tivesse um investimento da cidade de São Paulo para fazer o carnaval ficar do tamanho que ele está e enxergar isso como turismo, com a infraestrutura, com a gastronomia, com tudo que o carnaval movimenta para a cidade, a gente não estaria desse tamanho e não estaria nem conversando sobre isso, né? Então, o problema é a dor de ter crescido. E cresceu mesmo. No Parque Ibirapuera, o bloco da sertaneja Lauana Prado também reuniu milhares de foliões logo nas primeiras horas da manhã. Com tanta gente, o acesso em todo o entorno do parque precisou ser controlado. Bloquinhos de rua foram muitos, a perder de vista, como esse, o Bloco do Galo, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Para reforçar a segurança, este ano, o efetivo da Guarda Civil Metropolitana foi ampliado em 20%. São mais de 6 mil agentes e 2 mil viaturas atuando na operação. Além disso, o monitoramento também é feito por drones e câmeras integradas ao programa Smart Sampa. O monitoramento também é feito pelo controle de operações da Polícia Militar. O Carnaval de São Paulo se tornou o maior carnaval do Brasil. Isso aumenta a nossa responsabilidade para manter os indicadores criminais em baixa e principalmente aumentar a percepção de segurança do folião. Parece que tem dado certo. Com certeza está muito mais seguro, eles estão colocando uma fitinha de identificação das crianças, caso percam, está bem mais seguro o carnaval. Estou gostando bastante. O policiamento, tudo está mais reforçado, está melhor. E se o negócio apertar, calma, tem um herói para dar uma forcinha. Posso ajudar, com certeza, segurança é importante. E eu tô aqui para ajudar também a segurança. Este ano, 6 milhões de foliões devem curtir o Carnaval do Rio de Janeiro. Quase 60 blocos saíram às ruas. E um deles é o mais antigo do Brasil.
Impossível pensar no carnaval carioca sem o cordão da bola preta. É o dia mais feliz do ano, porque eu sou porte-estandarte do maior, do melhor, do mais lindo e do mais antigo bloco de carnaval do Brasil. São 108 anos com o melhor das marchinhas de antigamente. Tem músicos aí, gente, que tocam há mais de 50, de 60 anos. Vocês sabem o que é isso no carnaval? Isso é cultura, isso é tradição, isso é ancestralidade. Isso é o verdadeiro carnaval na essência. Um bloco com muita história. E musas como a Paola Oliveira. Eu acho que isso aqui representa o que é o carnaval, o genuíno do carnaval. A democracia da rua, a criatividade da rua, a diversidade da rua e essa energia que eu acho que é o carnaval. A folia começou às 7 da manhã, já com essa multidão cheia de disposição. Ainda vou trabalhar daqui. Desde criança, sonho com isso. A primeira vez hoje, com 80 anos, estou aqui. Bola Preta! Mais de 300 blocos ainda vão sair nas ruas do Rio nos próximos dias. E quem precisar de ajuda para escolher a programação vai poder contar com a inteligência artificial. A assistente digital foi criada para auxiliar cariocas e turistas. Ela dá orientações sobre blocos de carnaval, trânsito, transporte público e até dicas bem simples, mas essenciais para os foliões. Onde fica o banheiro mais próximo? Ela já respondeu. A Mariela é americana e já está usando o aplicativo de mensagens da Embratur. Como posso chegar ao Cristo Redentor? Se você quer saber onde tomar um chopp, onde comer um galeto, ele vai te responder também. Isso em inglês, espanhol ou português, o que for mais fácil para o turista entender e ter acesso a uma cidade cada vez mais autêntica. Só no Pier Mauá, 11 navios vão atracar até o fim do carnaval, trazendo 40 mil turistas. Esse casal estava ansioso para ver os blocos de rua. Street parties. E uma turma grande se programou para assistir aos desfiles no Sambódromo. Caso do alemão Peter. Going to the Sambodrome. E do pai e filha peruanos. Escola de samba, sim. A maior festa popular do mundo começou. É só chegar e aproveitar. Que legal esse aplicativo da Embratur, né? Agora, para garantir segurança dos foliões no Rio de Janeiro, aí a estratégia é outra. Policiais estão circulando nos blocos fantasiados. Então vamos conversar com a Fernanda Soares, que você viu há pouco na reportagem. Ela está ao vivo agora e conta pra gente, Fernanda, essa estratégia até que já funcionou, já deu resultados, né? Uma boa noite para você. Isso mesmo, deu resultado, inclusive no primeiro bloco em que os policiais, digamos assim, se infiltraram, uma dupla de ladrões já foi presa em flagrante. Boa noite, Simone, boa noite a todos. Os agentes estavam disfarçados ali de foliões. Alguns estavam vestidos, fantasiados de Jason, do filme Sexta-feira 13, e outros personagens daquela série policial La Casa de Papel. Eles contaram com a ajuda de um monitoramento aéreo feito por drone para descobrir os furtos e localizar os bandidos. Foi assim que os policiais chegaram até uma mulher no momento exato em que ela arrancava o celular da mão de uma pessoa. Os agentes seguiram essa mulher e ainda presenciaram o momento em que ela passava o aparelho para um comparsa. Essa dupla soma 29 passagens pela polícia, a maioria por furto. Os 5 aparelhos que foram recolhidos com eles vão passar por perícia e depois vão ser devolvidos aos donos. Simone? E ótimo, São Paulo também usou essa estratégia na semana passada num bloco e também foram feitas prisões de pessoas ali no meio. Não perceberam que os policiais estavam fantasiados. Muito obrigada, Fernanda. Uma boa noite para você. E no Recife, o presidente Lula acompanhou o desfile do Galo da Madrugada neste sábado. Uma multidão seguiu o maior bloco de rua do mundo. Às 9 horas da manhã, a queima de fogos marcou o desfile. Considerado o maior bloco carnavalesco do mundo, reuniu foliões de várias regiões do país. A Carolina e o Bruno são do Rio de Janeiro e estão pela primeira vez no Carnaval de Pernambuco. Assim, tudo muito lindo, muito rico de cultura e assim, nota 10 de 10. É bom demais, todo ano agora, Jardim, vamos trabalhar! Os foliões tomaram avenidas tradicionais do percurso, fantasiados e embalados por muito frevo.
O auxiliar de serviços gerais, José Flaviano, juntou mais de 4.000 tampas PET para confeccionar a própria fantasia com a ajuda da filha. Minha filha que me ajuda a fazer a fantasia. Um beijo pra tu. Em cima dos trios elétricos, artistas locais e nacionais comandaram a festa, mantendo a tradição que marca o carnaval recifense há décadas. O presidente Lula acompanhou parte do cortejo carnavalesco em um camarote ao lado da primeira-dama Janja da Silva, do prefeito do Recife, João Campos, e da governadora Raquel Lira. Os dois políticos disputam o apoio do presidente para as eleições de outubro. Em uma postagem na internet, Lula registrou o encontro e escreveu, celebrando essa festa que projeta Pernambuco para o Brasil e o mundo. A verdadeira energia do Galo da Madrugada está na diversidade de público. Famílias, amigos, crianças e idosos dividem o mesmo espaço, transformando o Recife em um verdadeiro palco a céu aberto. Orgulho muito grande. E viva Pernambuco, Leão do Norte, sou eu! Com 32 metros de comprimento e 9 toneladas, o Galo da Madrugada este ano homenageia a memória do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. A decoração contou com materiais recicláveis, como tampas de garrafas PET e CDs, digno da energia de um povo que sabe celebrar a própria cultura num carnaval feito de tradição e emoção. E o Galo da Madrugada já está na rua, saudando o carnaval. Vamos para Salvador, onde já é terceiro dia de carnaval. E quem está lá na cobertura da folia é o repórter Alex Silvestre. Alex, uma boa noite para você. Conta pra gente quem é que está se apresentando agora, nesse momento aí em Salvador. Tá muito barulho aí, tá me ouvindo? A música do carnaval está tocando e ao meu lado a Sheila Carvalho. Boa noite pra você, como é que tá a expectativa pela música do carnaval? Tá muito grande, né? Desde quando o Tony me mostrou a música, eu fiquei emocionada. Eu falei, essa música tem um molho assim, é gostosa. E quando juntamos a coreografia, aí ficou perfeito, ficou redondo, todo mundo dançando, todo mundo fazendo. Então pede pro Brasil voltar. Oi? Pede pro Brasil voltar na música. Gente, votem! Todo mundo tá dançando, todo mundo tá rodando lá em cima, mas a gente precisa que vocês votem. Então vote na melhor música do carnaval e vem curtir com a gente Panameira, que dá sucesso. Sheila, obrigado, viu? Enquanto vocês acompanham aqui os bastidores, eu posso te falar uma coisa. Hoje teve Muquiranas, um bloco de 60 anos, onde homens se vestem aí de mulheres, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também passou aqui pela capital para aproveitar o Carnaval de Salvador. Simone, eu volto com você com mais música de Tony Salles. Muito obrigada, Alex. Daqui a pouquinho a gente vai falar também da música chiclete desse ano. Bom, Carnaval é tempo de festa, mas também de atenção redobrada, né? Porque no Rio de Janeiro, durante o período da folia, um celular é roubado ou furtado, vejam só, a cada 6 minutos. E o prejuízo pode ir muito além do aparelho, né? Fantasia pronta, glitter no rosto e celular na mão para registrar cada momento. Mas no meio da festa, a distração pode custar caro. No Rio de Janeiro, durante o carnaval, no ano passado, um celular foi roubado ou furtado a cada 6 minutos. Na capital paulista, foram mais de 6.000 ocorrências de furtos e roubos de aparelhos durante os dias de folia. Foi o que aconteceu com esta secretária executiva, que prefere não mostrar o rosto. Ela e amigos saíam de um samba na região central do Rio quando foram cercados por criminosos. Tentaram pegar minha bolsa ficou presa no meu óculos e aí eles forçaram para tentar tirar e não estavam conseguindo, e aí um deles me bateu para eu cair e aí nisso ele conseguiu tirar a bolsa. Dias depois, já com outro aparelho, vieram as ameaças. O criminoso enviou fotos com armas, outros celulares roubados e dados pessoais dela exigindo o desbloqueio do aparelho.
Pelo rastreador, ela ainda vê o antigo celular passeando por ruas do Rio. O desespero tem motivo. O celular hoje é a nossa identidade e a porta de entrada para acessar contas bancárias e senhas. No mercado, a criatividade já tenta acompanhar a ousadia dos criminosos. As chamadas coleiras de celular são o segundo item mais vendido na internet. Mas no campo da tecnologia, a prevenção também avança. Aplicativos bancários, por exemplo, disponibilizam recursos para dificultar a vida dos ladrões. As pessoas que roubam o celular, que furtam o celular, elas vão se aprimorando. Então elas conseguem burlar todos esses mecanismos. O que você pode fazer a mais? Em colocar senhas no seu celular. Baixar aplicativos que você possa botar senha para acesso ao aplicativo do banco. Porque a segurança é uma questão de camadas. Quanto mais camadas de segurança você tiver, melhor. Outras dicas para deixar o celular mais seguro incluem a autenticação em 2 fatores. O bloqueio rápido de tela, o bloqueio de chip e do celular, a ativação de localização remota. E ainda é recomendável esconder aplicativos muito importantes em uma pasta trancada. Se for roubado, não esqueça de avisar ao banco e registrar a ocorrência. Outra opção é fazer um cadastro em plataformas de segurança, como o Celular Seguro. O sistema do governo federal agiliza o bloqueio do aparelho e das contas após roubo ou furto. Porque no embalo da folia, a regra é simples: curtir, mas sem vacilar, para não acordar com problemas. Vamos falar de um caso que também causa um barulho e tanto. O caso Master, que virou alvo de disputa dentro do Congresso Nacional sobre a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as supostas fraudes no banco. Na CPMI do INSS e na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI, a expectativa para os próximos dias é o depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Na CPMI, como investigado, e na CAI, como convidado, esta será a primeira vez que o banqueiro falará publicamente tanto sobre os empréstimos consignados, operados pelo Master, quanto sobre a liquidação do banco. Como o inquérito do caso Master tramita em sigilo no Supremo, pouco se sabe sobre as investigações de fraude financeira e sobre as relações que Vorcaro mantinha com integrantes dos 3 poderes. Mas suspeitas levantadas pela Polícia Federal em torno das conexões entre Daniel Vorcaro e o ministro Dias Toffoli, que deixou a relatoria do caso no STF, ampliaram o foco sobre o assunto e voltaram a impulsionar pedidos de abertura de CPIs. Para o vice-líder da oposição que encabeça o pedido de abertura de uma CPI mista com deputados e senadores, o afastamento de Toffoli comprova a necessidade do tema ser investigado no Congresso. Não basta fazer a investigação da forma que estava sendo feita no STF. Nós precisamos fazer também a partir do Congresso Nacional, uma investigação, uma apuração imparcial, porque nós sabemos que tem muita gente grande envolvida. O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, defende a abertura de uma CPI somente com deputados. Para ele, a quantidade de pedidos pode atrapalhar a investigação. A gente percebe que tem forças dentro do Congresso Nacional que não querem instalar nem CPI nem CPMI, não quer nenhum tipo de investigação. O deputado Rogério Correia, do PT, diz que o partido apoia a CPI de Hollenberg, mas faz críticas à iniciativa do PL. Para ele, a ideia da oposição é usar as investigações de olho nas eleições de outubro. Ano de eleição, é natural que isso ocorra. Portanto, o ideal é que a Polícia Federal pudesse manter a investigação sem dar a isso um caráter político. Mas nós não temos medo que essa CPMI existe, muito menos na investigação. E agora, a notícia que eu acho que é a notícia deste sábado, porque foi um dia histórico para o esporte brasileiro. Nós garantimos hoje a primeira medalha, foi de ouro, em uma Olimpíada de Inverno. A vitória veio do esquiador Lucas Pinheiro. E o SBT acompanhou a torcida verde e amarela na Itália. Brasil em um pódio olímpico de esportes de inverno é agora uma realidade.
Lucas Pinheiro Braten venceu o ouro no slalom gigante, uma das provas do esqui alpino que envolve precisão e velocidade. Somou o menor tempo entre 81 atletas, garantindo a medalha inédita. Lucas nasceu na Noruega, filho de mãe brasileira, e desde 2024 compete pelo Brasil. O esquiador disse que ouvir o hino do Brasil tocar na montanha, assim como nos estádios, o deixou extremamente orgulhoso. A primeira medalha brasileira chega na 10ª participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. E nem o frio espantou a torcida brasileira, que se reuniu aqui em Milão, na Casa Brasil, para acompanhar a competição. Um garoto novo, tão querido, que ama o nosso país, que deu tudo que ele tinha. Ele foi o primeiro e na última volta todo mundo acreditava nele. É absurdo isso que a gente está vivendo aqui hoje. É carnaval em Milão. O ex-velocista brasileiro Claudinei Quirino, que competiu tanto em Olimpíadas de Inverno como de Verão, celebrou um marco para o esporte brasileiro. Agora ele tem milhões e milhões de jovens que vão se espelhar, né, no esporte, e quem sabe nós teremos muitos atletas mais agora na Olimpíada de Inverno. Essa aqui foi a maior delegação que a gente trouxe, né? São 14. Quem sabe na próxima nós trazemos 20, 21, 30. E ainda há expectativa para que Lucas volte ao pódio. Ele compete novamente na segunda-feira, desta vez na modalidade slalom. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encontrou com um atleta que foi desclassificado dos Jogos Olímpicos de Inverno por usar um capacete que homenageava colegas mortos na guerra contra a Rússia. Zelensky condecorou Vladislav Eraskevich com uma medalha da liberdade. O atleta representava a Ucrânia no skeleton, esporte que usa uma espécie de trenó para deslizar no gelo, mas foi retirado da competição por usar um capacete com desenhos de outros esportistas mortos na guerra. As regras dos Jogos Olímpicos proíbem manifestações políticas durante o evento. O presidente ucraniano agradeceu a Vladislav pela homenagem e criticou a decisão do Comitê dos Jogos. A equipe entrou com recurso contra a decisão, mas foi rejeitado. A Copa do Mundo deste ano acontece em 3 países diferentes, e um deles é os Estados Unidos. A nação recebeu a Copa de 1994, lembra? Que foi vencida pela maior campeã do torneio, a seleção brasileira. Então, vamos viajar um pouco no tempo e relembrar a conquista do Tetra. A Copa do Mundo de 94 foi um marco em toda uma geração. Nos Estados Unidos, o Brasil se transformou em tetracampeão. Era um time maduro, competitivo, eficiente. Romário foi o nome da Copa, decisivo em momentos-chave. Bebeto, Dunga, Tafarel, Branco, cada um deixou sua marca na campanha que levou a seleção à final contra a Itália. A decisão por pênaltis ficou para a história, com Tafarel se consagrando, e o chute de Baggio que saiu por cima do gol. Agora, mais de 30 anos depois, a Copa volta ao território americano e o Tetra é a prova de que o Brasil se sente em casa nos Estados Unidos. Vem aí a Copa do Mundo, futebol no SBT, o Brasil joga aqui. O bloco Juca Teles reuniu milhares de foliões em São Luís do Paraitinga, aqui no interior de São Paulo. Mais de 30 blocos agitaram o carnaval da cidade. Em São Luís do Paraitinga, o carnaval começa bem cedo. Com mesa cheia e todo mundo se encontrando antes da folia no tradicional Café do Juca Teles. Que essa palavra pro Café do Juca. Não pode perder o café. Lógico. Legal demais, né? Para começar, animar. A partir daí, os foliões vão se reunindo até o tão esperado momento, a saída do bloco ao meio-dia. A cidade de apenas 8 mil habitantes espera receber durante o carnaval 80 mil foliões. Cerca de 30 blocos vão agitar São Luís do Paraitinga até terça-feira. E por aqui, a programação é tradicional. Tem desfiles, bloquinhos e muita animação. As músicas são todas músicas originais da cidade, os bloquinhos da cidade. Então é um carnaval
muito diferente de todos. Animal, outro mundo, né? Primeira vez que eu tô vindo e tô simplesmente amando. O Carnaval de 2026 marca a volta da folia para a região central da cidade, depois de mais de 15 anos, quando houve um grande alagamento. Estou com o pé machucado, recuperando de uma torção. Gente, venham, é familiar, uma coisa boa, não tem bagunça. Um grande beijo para essa cidade linda! É uma graça o carnaval lá. Bom, poucas coisas são tão brasileiras quanto uma boa roda de samba, né? Com aqueles grandes clássicos cantados a plenos pulmões e ao som do pandeiro e do cavaquinho. Mas você sabia que essa tradição invadiu a Argentina e conquistou o coração dos nossos hermanos? É o que mostra o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Um desavisado turista estrangeiro que chegar a Buenos Aires pode até achar que desembarcou em território brasileiro. Veio em busca do tango, mas encontrou o samba. O ritmo é brasileiro, cantado em português, mas os sambistas são argentinos. Em todo o país, são 40 rodas de samba, metade delas em Buenos Aires. Esse é o Guillermo, já rebatizado como Guilherme pelos brasileiros. Ele é um dos pioneiros, faz parte de duas rodas de samba, a Bom Malandro e a Malandragem, a primeira roda de samba de argentinos formada há 25 anos. Aí eu pensei, eu quero aprender isso. E aí voltei em Buenos Aires e comecei a estudar. E o resultado do estudo é este. Christian lidera o Samba na Calçada, a mais raiz de todas as rodas na Argentina. Foi o samba que me escolheu. Eu sempre ouvi muita música, todos os meus anos de vida, mas o samba assim me pegou para eu ficar aí ligado, colado com esse movimento, com instrumentos, com a música, com a harmonia. Todas as 40 rodas de samba são conduzidas por argentinos, menos uma. Essa é liderada por um brasileiro, mas é uma voz brasileira cercada de músicos argentinos por todos os lados. Edson, da roda de samba Toque de Bambas, se emociona ao ver argentinos vibrando com a música brasileira. É inexplicável esse sentimento que os estrangeiros passam para a gente, passam para nós brasileiros que estamos aí tocando, essa felicidade de cantar, de escutar as nossas músicas, entendendo tudo, sentindo esse carinho, essa alegria que sentem quando estão no palco ou quando estamos numa roda de samba. É maravilhoso. Por trás de tantos argentinos, há um brasileiro. O carioca Renato dos Santos chegou a Buenos Aires há 34 anos. Foi o primeiro a revelar a mágica aos argentinos e continua a ensinar os truques. Não me considero professor deles, mas fui considerado o único que transmitiu o pouco que sei, eu transmiti para os outros. Se você já está surpreso, aqui vem outra curiosidade. É que várias apresentações dessas rodas de samba acontecem em casas como esta, em bairros historicamente ligados ao tango. No mesmo lugar onde num dia se baila tango, no outro é samba no pé. A sofrência na poesia é uma coisa assim que é muito parecida do samba com o tango e do tango com o samba. Só que a diferença está na música, na forma de lidar com essa sofrência. Quem é que resiste a um bom samba, né? E a gente volta ao Sambódromo do AMB, em São Paulo, onde está o repórter Vinícius Rangel. Bom, Vinícius, 7 escolas entram na avenida daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da noite. Eu imagino que a cada momento comece a chegar mais gente aí no Sambódromo, é isso mesmo?
É isso mesmo, Simone. No Sambódromo também as arquibancadas já estão lotadas, mas aqui atrás, na concentração, onde tudo praticamente começa, a nascer a escola para poder desfilar na avenida, tem muitas surpresas. Inclusive, esse aqui é o tripé, que não parece um tripé, da primeira escola de samba, que é a Império de Casa Verde. E aqui dentro, Simone, olha só, vão abrir para poder mostrar, vai ter gente saindo e entrando dentro desse espaço. Ou seja, tem muitas surpresas para acontecer no desfile de hoje, que começa a partir das 10h30 da noite. E tem, como você falou, Simone, tem gente na arquibancada, tem gente aqui também, e a gente pode observar a grandeza dos carros. Ou seja, o Império de Casa Verde, que é a primeira escola de samba a entrar no Sambódromo, esse aqui é o carro que vai estar acoplado ao carro Abre Alas, que é do outro lado aqui, ó. E deixa eu observar, na frente dele tem esse leão que representa, claro, a ancestralidade africana. A escola vai falar sobre o empoderamento feminino de mulheres negras escravizadas, e a gente percebe também que tem muita gente bonita terminando de fazer aqueles últimos ajustes. Mas eu quero chamar a sua atenção, e também para o povo de casa, Simone, a grandeza do Abre Alas da Império de Casa Verde. Olha o tamanho desse carro alegórico que vai entrar na avenida com uma grandeza exorbitante, muito bem iluminado, com as cores fortes do dourado, do laranja, para enaltecer, claro, o que a escola vai apresentar na avenida de hoje. Simone, eu fico por aqui, mas eu tenho certeza que todo mundo está ansioso para acompanhar todos esses desfiles. Durante a programação, nós voltamos com outros detalhes das escolas de samba daqui de São Paulo, Simone. Ok, Vinícius, muito obrigada. O Real Madrid enfrenta o Benfica pela Liga dos Campeões nesta terça-feira. O time português é uma pedra no sapato do maior vencedor da história da competição. E a partida você acompanha na tela do SBT. O Real Madrid reina na Europa. É o maior campeão da história da Liga dos Campeões, um gigante que acostumou a vencer o continente. Mas existe um adversário que desafia essa soberania: o Benfica. Em 4 encontros na competição, os portugueses venceram 3, incluindo a grande final de 1962 em Amsterdã. Com 2 gols de Eusébio, o time português venceu o Real Madrid de Ferenc Puskás por 5-3. O tempo passou, o Real Madrid virou uma máquina de títulos, se transformou em sinônimo de hegemonia, empilhou conquistas, mas o Benfica continua sendo uma pedra no sapato. No encontro mais recente, no fim de janeiro, pela fase de liga, veio mais um capítulo improvável. No último lance, o goleiro Trubin foi para a área e fez o gol que confirmou a vitória. Uma cena rara, dramática, que valeu a classificação do time português e mandou o Real Madrid para essa repescagem. Não é nada comum ver o Real Madrid como freguês de um outro time europeu. Isso porque a força da camisa espanhola impressiona há décadas. E imaginar o maior campeão de todos fora da reta decisiva da Liga dos Campeões chega a ser quase impossível. De fato, isso nunca aconteceu desde que a Champions estabeleceu um novo formato de torneio, com mais equipes participando e mudando inclusive o próprio nome, lá em 1992. Uma queda prematura teria peso histórico para um clube que suou tanto a camisa para construir uma história sólida. Os próximos dias serão de pressão máxima para cima de um elenco que em tempos recentes soube corresponder nos momentos decisivos. Nessa semana, os 24 jogadores posaram juntos após um jantar de confraternização. Segundo a imprensa espanhola, o encontro organizado e bancado por Vinícius Júnior e Mbappé como gesto de união do grupo. O técnico Álvaro Arbeloa destacou a importância da iniciativa e disse que os próximos 4 meses haverá muitas situações em que o grupo precisará enfrentar junto e que vê-los jantando unidos é algo que o faz feliz. Na terça-feira, a Champions volta com tudo. E logo de cara, a camisa mais pesada do mundo é desafiada pelo gigante português, que já provou não ter medo de tradição.
Os Estados Unidos teriam utilizado inteligência artificial para capturar Nicolás Maduro. De acordo com a imprensa norte-americana, a ferramenta teria ajudado os militares a localizar o líder venezuelano. Há 40 dias, o mundo acordava com estas imagens. Nicolás Maduro preso e levado de Caracas pelos norte-americanos. A operação, planejada com a ajuda de agentes da CIA, que se infiltraram na equipe do ex-líder venezuelano, contou também, segundo uma apuração do jornal Wall Street Journal, com um aplicativo de inteligência artificial. O Cloud foi usado pelo Pentágono no dia 3 de janeiro como suporte para os militares na Venezuela. A inteligência artificial analisou dados que eram repassados entre as equipes em tempo real, fez análises de mapas e da geografia dos locais que foram bombardeados e resumiu de forma rápida documentos oficiais. O uso da IA em uma ação militar que matou pessoas levou a empresa que desenvolveu a tecnologia a questionar o Pentágono, de acordo com a imprensa norte-americana. O governo dos Estados Unidos não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Sobre a Venezuela, Donald Trump disse apenas, na última sexta-feira, que pode visitar o país latino. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, também afirmou em uma entrevista para uma rádio americana que foi convidada para os Estados Unidos. Ambos encontros, porém, sem data marcada. Temos grandes empresas entrando no país. Elas vão extrair o petróleo e vender por muito dinheiro. A Venezuela vai receber grande parte do valor e a nossa relação com eles, eu diria que é 10, disse o presidente americano. Donald Trump também descreveu a relação dele com Delcy Rodríguez como forte. A ex-vice de Maduro assumiu o cargo provisoriamente, mas não há, até agora, uma previsão de quando as eleições por lá vão ou se vão acontecer. E Venezuela? Em uma entrevista a uma rede de TV norte-americana, Delcy Rodríguez afirmou que está comprometida a convocar eleições no país. Enquanto recebia em Caracas o secretário de Energia dos Estados Unidos com um aperto de mãos. Ela também disse que considera Nicolás Maduro o presidente legítimo do seu país. A análise de uma amostra do corpo de Alexei Navalny revela que o líder da oposição russa pode ter sido envenenado. Países europeus acusam Vladimir Putin de autorizar o uso de uma toxina para matar o opositor. O enterro de Alexei Navalny em março de 2024 não gerou apenas aplausos, protestos e prisões. Em segredo, uma amostra do corpo do líder da oposição russa foi colhida por espiões de países europeus, onde cientistas estavam fazendo a análise desde então. O anúncio veio neste sábado. Em nota conjunta, os governos da Alemanha, França, Reino Unido, Holanda e Suécia dizem estar seguros de que a causa da morte foi envenenamento causado por hebepatidina, substância encontrada em sapos-flecha da América do Sul. A toxina é um analgésico muito mais potente que a morfina. Só o Estado russo teve a oportunidade, o motivo e os recursos para fazer isso enquanto ele estava na prisão, disse Yvette Cooper, chefe da diplomacia britânica. Seu colega francês acusou diretamente Vladimir Putin. Isso mostra de novo o que a Rússia está preparada para fazer para silenciar todas as formas de oposição, afirmou Jean-Noël Barrot. Na época, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, acusou os europeus de histeria e disse que ninguém tinha o direito de se meter em assuntos internos de seu país. O Kremlin ainda não se pronunciou sobre a acusação deste sábado. A divulgação desta análise reforça a estratégia de pressionar não apenas a Rússia, mas também os Estados Unidos, que não estão entre os países que bancaram esse laudo e que muitos ucranianos e boa parte dos europeus já não veem como um aliado tão confiável assim. E nenhum país sofre consequências tão rápidas e trágicas dessa mudança de cenário como a Ucrânia, que depende de armamentos fornecidos pelos norte-americanos não apenas para atacar, mas principalmente para se defender. Aqui, na capital Kiev, mais de 500 mil de pessoas estão sem energia e sem aquecimento há semanas, por conta dos ataques à infraestrutura de energia.
Desde o ano passado, os europeus assumiram quase que integralmente o envio de armamentos e ajuda humanitária para a Ucrânia, enquanto a participação dos Estados Unidos caiu quase a zero. Na Conferência de Segurança de Munique, o presidente Volodymyr Zelensky disse que é grato a todos os corações americanos que estão ajudando o seu país. Mas o consenso por aqui é que o coração que decide não morre de amores pela Ucrânia. E agora a gente volta ao Brasil e para o coração da Amazônia paraense. Por lá, embarcações conduzem um carnaval, no mínimo, diferente, né? É uma tradição centenária pelos rios da região. E quem mostra pra gente é o repórter Matheus Ribeiro. Na água que banha a Amazônia, ribeirinho é folião. O cortejo fluvial é guiado pela maior embarcação de madeira da Amazônia. O comandante Amadeu, aos 72 anos, conduz o que seria o trio elétrico amazônico. Só gratidão. Muito legal. Você tá vendo a emoção que dá, né? Aí você tá sentindo. Nesta festa, o rio é a avenida e a floresta no entorno é testemunha de quem faz a folia na Amazônia. Das pequenas às grandes embarcações. O nome Carnaval das Águas não é à toa. O Carnaval das Águas é um cortejo centenário do município de Cametá, onde existe a cultura ribeirinha. São os cordões de mascarados. Eles fabricam seu próprio materiais, as suas próprias máscaras e também as suas vestes. Este casal veio de São Paulo. Quando a gente entrou no Pará, começaram a falar, olha, Carnaval de Cametá é a coisa mais incrível que tem. Tá muito emocionante estar aqui nesse rio, ouvindo carimbó, que é muito bom demais. Na região onde o verde da mata predomina, o colorido carnavalesco navega pelas águas e mostra a diversidade do carnaval brasileiro, que vai do sul ao norte, sem limites, sem diferença, para todos os povos, democrático como deve ser. Você viu como o carnaval é plural no Brasil? E nós passeamos, né, por todo o país para mostrar a folia para você. Bom, se você perdeu ou quer rever alguma dessas reportagens, vai lá no nosso canal no YouTube, também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fique agora com o resumo da novela Presente de Amor. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo domingo e a gente volta a se ver na segunda-feira, combinado? Até lá!